Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos resolver algumas questões de vestibular a respeito de cinética química, né, que trata da velocidade com que se processam as reações químicas. Ok? Então, material na mão e vamos lá. A primeira questão é uma questão do vestibular da Unicamp, vestibular de 2012, que diz o seguinte: Glow sticks e light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festas por causa da luz que eles emitem. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura de peróxido de hidrogênio com um éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante, que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base no seu conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará uma luz. Vamos lá, vamos tentar interpretar o que está acontecendo aqui. Um éster orgânico, ele reage com peróxido de hidrogênio numa reação exotérmica, uma reação que libera energia. Essa energia é absorvida pela molécula de corante, que por sua vez emite luz no processo de desexcitação energética. Certo? Conclusão. Se a reação é uma reação rápida, rapidamente vai excitar as moléculas de corante e, na desexcitação dessas moléculas, a emissão intensa de luz. Se a reação é mais lenta, a excitação das moléculas de corante é menor e, portanto, a luz emitida também vai ser menos intensa. E, obviamente, se a reação é lenta, a duração da emissão de luz também vai ser maior. Vai passar mais tempo emitindo uma luz mais fraca. Ou, se a reação for rápida, é uma luz intensa que dura menos tempo. Legal? Agora, aqui, então, a situação é a seguinte. Numa temperatura mais baixa, que tipo de luz que vai acontecer, que vai ser emitida aí nessa reação? Vamos ver. Sabemos que a temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. E o que nós sabemos sobre isso é que, numa temperatura mais alta, os choques entre as partículas de matéria, entre as moléculas e átomos, é mais intenso e, portanto, contribui para a velocidade das reações químicas, contribui, no caso da teoria das colisões efetivas, contribui para que as colisões efetivas aconteçam. Ou seja, temperaturas mais altas propiciam reações químicas mais rápidas, certo? E baixas temperaturas permitem reações mais lentas, que duram mais tempo. Legal. Então, em altas temperaturas, nós podemos esperar que com a reação sendo mais rápida, a luz é mais intensa. E, portanto, numa temperatura mais baixa, a reação é mais lenta e a emissão de luz é mais fraca, mas é uma emissão de luz que dura mais tempo em temperaturas baixas, certo? Nesse sentido, a única alternativa que corresponde ao nosso raciocínio é a alternativa C, certo? Em que a luz, numa temperatura mais baixa, é menos intensa, de maior duração que numa temperatura mais alta. Ok, gente? Percebe? Todo enunciado ele já traz, na verdade, a informação completa de que nós precisamos. Legal? Está aí resolvida a questão da Unicamp. A próxima questão é da Federal do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte. Leia o texto abaixo. Para reciclar sucata de alumínio, basta aquecê-la até a temperatura de fusão do alumínio, que é de 660 graus Celsius. O alumínio derretido é transformado em lingotes, que são vendidos às indústrias que os usam. Às vezes, vem ferro junto com o alumínio. Para separá-lo, usa-se um ímã antes de jogar a sucata de alumínio no forno de fusão. Quando a sucata de alumínio é de latas de refrigerante, a gente precisa prensar um monte de latas para formar um pacote menor. É que as latas de alumínio são de alumínio muito fino na temperatura do forno de fusão, seriam atacadas pelo oxigênio do ar, certo? O alumínio formaria óxido de alumínio e perderíamos todo o alumínio. Quando as latas estão prensadas, o oxigênio não chega lá tão facilmente e o alumínio derrete antes de ser atacado pelo oxigênio. Legal, gente? Então vai lá.
percebe-se que as latinhas de alumínio elas têm que ser prensadas para evitar o contato com o oxigênio. Esse é o ponto-chave da questão. Legal? Do ponto de vista da cinética química, prensar as latas de alumínio diminui a velocidade da reação. Por quê? Gente, percebe? Se prensarmos as latas de alumínio, temos menor contato do oxigênio do ar com as latinhas, ok? Porque elas estão compactadas, então o oxigênio entra menos, né, no processo. Ele ataca menos o alumínio, certo? Nesse sentido, estamos falando sobre o quê? A velocidade da reação ela diminui porque diminui a superfície de contato entre o metal e o oxigênio, não é mesmo? Conforme você compacta a latinha de alumínio, você diminui a superfície de contato, a área disponível para o oxigênio reagir com o alumínio. Legal, gente? Então diminui a superfície de contato. O que nós sabemos sobre isso? Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação. Aqui o objetivo é diminuir a velocidade de reação entre o alumínio e o oxigênio. Beleza? Então, tá lá. Resolvida a questão aqui da Federal do Rio Grande do Norte. Próxima questão é da Federal de Santa Maria, vestibular de 2015, que diz o seguinte: os sais estão presentes nos shows pirotécnicos. Os fogos de artifício utilizam sais pulverizados de diferentes íons metálicos, como por exemplo, sódio, cor amarela, o potássio, cor violeta, misturados com material explosivo como a pólvora. Quando a pólvora queima, elétrons dos metais presentes sofrem excitação eletrônica, liberando energia na forma de luz. A desexcitação eletrônica permite a liberação de luz característica desses metais, o sódio amarelo, o potássio violeta. Então, sobre a cinética da reação, sobre a velocidade dessa reação de queima dos fogos de artifício, é correto afirmar que: alternativa A, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Até aí, correto. Assim, quanto mais dividido o reagente sólido, mais a reação será acelerada. Correto? O que nós sabemos sobre isso? Que quanto mais granulado for o reagente, os reagentes, mais rápida é a reação química. De fato, então, quanto mais dividido o reagente sólido, mais a reação será acelerada. Correto? A alternativa A é a alternativa certa. Vamos ver o porquê as demais estão erradas. Alternativa B. A queima dos fogos de artifício é facilitada pelo uso de sais pulverizados, pois esses diminuem a energia de ativação da reação? Não. Gente, o sal pulverizado aqui, no caso a pólvora, eles permitem que o sistema reacional atinja a energia de ativação necessária para excitar os átomos metálicos de sódio e potássio. Tá legal, gente? No caso, os íons metálicos. Então, a alternativa B está errada, não diminui a energia de ativação. Faz com que o sistema reacional atinja a energia de ativação. Legal? Bom, a alternativa C. A temperatura gerada na queima de fogos de artifício reduz a frequência dos choques entre as partículas de reagentes. Parou. A temperatura gerada é uma temperatura elevada. Quando ocorre de forma de gerar essa temperatura elevada, naturalmente a frequência dos choques deve aumentar, certo? E não reduzir os choques entre partículas de reagentes. Ok, gente? Então, a alternativa C está errada. Não reduz a frequência de choques, aumenta com o aumento da temperatura. Legal, gente? Então, alternativa D. A reação é mais rápida, pois, ao se utilizar o sal pulverizado, a frequência de colisões é menor. Para aí. Na verdade, ao utilizar o sal pulverizado, quanto mais granulado, maior é a frequência das colisões, maior é a superfície de contato. Portanto, não é menor a frequência das colisões, ou seja, a alternativa D também está errada por isso. Ok? A alternativa E diz: a pólvora age como um catalisador. Já está errado a partir daí, tá, gente? A pólvora é o que fornece energia para o sistema, ou seja, na verdade, fornece energia para os cátions metálicos serem excitados e, na desexcitação, emitir luz. Tá? Aí, diminuindo a energia de ativação? Não, a pólvora não faz isso.
A pólvora faz com que o sistema reacional atinja a energia de ativação. Legal, gente? Ou seja, está duplamente errado. Próxima questão, uma questão do Mackenzie, vestibular de 2014. Essa é uma questão mais complicada. Olha lá. No estudo cinético do processo químico equacionado por A mais B mais C gera o produto D, foram realizados experimentos a uma dada temperatura, T, por meio dos quais foram obtidos os dados que se encontram na tabela abaixo. Legal. O que nós verificamos aqui? Reagente A, reagente B, reagente C e a velocidade da reação. Ok? O A, B e C, que são os reagentes, estão entre colchetes porque isso significa concentração em mols por litro, né? Concentração do reagente A, concentração de B, concentração de C, em 4 experimentos distintos, vejam, onde são variadas as concentrações de A, B e C e verificada qual é a velocidade da reação com essas variações, em comparação com o primeiro experimento. Legal? Então vamos analisar o que a questão quer. A partir desses dados foram feitas as seguintes afirmações. Tá lá, essas são as afirmações e vamos avaliar uma por uma, verificando quais delas estão corretas. Legal? Então, começando pela afirmativa 1. Trata-se de um processo de ordem global igual a 3. Vamos ver isso direito. Está lá. Quando olhamos o experimento 1, ele é o nosso parâmetro. E comparamos ele com o experimento 4, nós verificamos que, para o reagente A, quando dobramos a concentração, verifique, do experimento 1 para o experimento 4, ocorre o dobro da concentração do reagente A e os outros reagentes permanecem nas mesmas concentrações. Tá certo? Então, para que isso? Para verificar qual é a influência de A na velocidade da reação. Verifica-se que, ao dobrar a concentração do reagente a velocidade da reação é quadruplicada. O que significa isso? Isso só pode significar que, dobrando a concentração de 1, a velocidade da reação é quadruplicada. Isso só pode significar que, em relação ao reagente A, ele atua como uma reação de segunda ordem. Né? Então, em relação a esse reagente, a reação segue um padrão de segunda ordem. Legal? Em relação ao reagente A. Beleza, gente? Legal. Então, agora, isso em termos da velocidade de reação, certo? Então, agora, vamos olhar para o reagente B. Considerando como parâmetro o experimento 1, verificamos que, comparando com o experimento 3, ao dobrar a concentração de B, a velocidade da reação dobra, mantendo as concentrações dos outros reagentes as mesmas. Certo? Então, dobrando a concentração de B, a velocidade da reação dobra. Isso só pode significar que essa reação, em relação a B, é de primeira ordem. Legal? Agora, em relação a C. Observando o experimento 1, comparando com o experimento 2, ao dobrar a concentração do reagente C, mantendo as outras concentrações iguais, nada acontece com a velocidade da reação. Isso significa que C não interfere em nada na velocidade da reação. Você pode variar à vontade a concentração de C e a velocidade não vai mudar. Legal? Somente os reagentes A e B interferem na velocidade de reação. Legal? Portanto, o reagente C é de ordem 0. Ok, gente? Portanto, nós temos aí, então, que em relação ao reagente A reação é de segunda ordem, em relação a B é de primeira, em relação a C é de ordem 0. Portanto, a ordem global é a soma das ordens de todos os reagentes, que dá um total de 3. Ou seja, a afirmativa 1, trata-se de um processo de ordem global igual a 3, está correta. Ok? Se não entendeu, volta o vídeo e veja novamente. O processo não é tão difícil quanto parece. Legal? Para a afirmativa 2, a expressão da velocidade cinética do processo é dada por V igual a K, aí entre colchetes, A, B, C. Certo, gente? Sem um expoente para nenhum dos reagentes. Vamos ver se isso é verdade. Nós já determinamos que em relação a reação é de segunda ordem, em relação a B, a reação é de primeira ordem, em relação a C é de ordem 0. Certo? Isso significa que a lei de velocidade, ou a expressão da velocidade, ela é dada da seguinte forma. Como A é de segunda ordem, o seu expoente é 2. Como B é de primeira ordem, o expoente é 1
Como C é de ordem zero, o expoente é zero. Sabemos que, quando o expoente é zero, todo esse fator aqui é igual a 1. Legal? Quando o expoente é 1, na verdade é como se ele não estivesse lá, nem a necessidade de representar. Certo? É igual a b, portanto, esse fator aqui. E a é a ao quadrado. Ou seja, a expressão da velocidade fica nessa forma. E, portanto, é a ao quadrado vezes b. E não o que é mostrado aqui, né? Nem tem o reagente C na lei de velocidade, porque ele é de ordem zero. E a é de segunda ordem. Legal, gente? Então, a afirmativa 2 é errada, é falsa. A afirmativa 3. O valor da constante de proporcionalidade, o valor K, na temperatura T é de 0,01. Como nós fazemos isso? Precisamos recorrer à lei de velocidade que nós encontramos aqui, certo? E considerando os valores de qualquer um dos experimentos, vamos usar do experimento 1, que é o mais simples, né? Vamos jogar todos os valores que temos na nossa fórmula. O valor da concentração de A para esse experimento, da concentração de B e da velocidade de reação. Certo? Vamos jogar nessa fórmula aí e calcular o valor de K. Então fica dessa forma aqui, ó. Lembrando de elevar A ao quadrado. Certo, gente? K é, portanto, a nossa incógnita. Calculando o valor de K a partir dessa expressão aqui, com os valores substituídos, nós temos que K é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Perdão, essa unidade aqui está errada, tá, gente? Isso aqui é a unidade de velocidade. Peço desculpas pelo erro, depois eu vou corrigir com vocês. Tá bom? E o valor 1 vezes 10 elevado a menos 2 é exatamente igual a 0,01 e, portanto, a afirmativa 3 é verdadeira. K tem esse valor. Legal, gente? Então, a alternativa que corresponde a 1 e 3 sendo verdadeiras é a alternativa A. Legal? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até mais.